O mercado de transferência segue a todo vapor do lado do Internacional nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023. E nesse vídeo a gente vai repercutir uma fala importante e uma reunião que vai acontecer na Alemanha e que pode definir um retorno próximo e um reforço para o Inter na próxima temporada. O interesse de um clube paulista para tirar o centroavante Luiz Adriano do Inter em 2024 e que pode sim acontecer nos próximos dias. A gente fala sobre Gustavo Scarpa, que definiu que sim, pode retornar ao futebol brasileiro, tem proposta na mesa. Mas e o Inter nesse negócio? Uma foto da filha de Eduardo Cudê chama bastante atenção sobre o futuro do técnico em Porto Alegre na próxima temporada. A novidade é muito positiva. Cudê, sim, será técnico do Inter em 2024. Eu trago mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai te atualizar tudo o que aconteceu nesta segunda-feira do lado do Internacional. A gente vai falar sobre a reunião na Alemanha que pode definir o próximo reforço do Internacional para 2024, o interesse do Santos para tirar Luiz Adriano do Internacional, e sim, esse negócio pode e deve acontecer nos próximos dias. A gente vai falar sobre Gustavo Scarpa, sim, aceitando e admitindo a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, e sobre o futuro de Eduardo Cudê, porque uma foto chamou a atenção nas redes sociais e vem circulando em grupos de colorados no WhatsApp. Além disso, informação importante envolvendo a Comebol. Eu tô trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, onde a diversão acontece. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo, rapaziada? Bora lá falar do Internacional aqui nesse vídeo. Eu quero começar com uma informação importante que veio do ranking da Comebol. A Comebol divulga sempre no final de cada temporada o ranking dos 30 melhores clubes, os 30 clubes mais bem colocados. É a pontuação, o que fizeram na temporada em relação a competições internacionais, se classificaram para a Libertadores ou Sul-Americana da próxima temporada. E o Internacional, em relação ao ano passado, subiu em 7 posições. O Inter estava em 18º na temporada passada e subiu para a 11ª colocação, à frente de Fluminense, que é o 12º, atual campeão da América e classificado para a final do Mundial de Clubes, à frente do Atlético Mineiro, classificado para a próxima Libertadores, do Santos, tricampeão do mundo, do Independiente, que é o maior clube, é o clube que mais tem Libertadores na história, são 7. Então é sim, muito por conta, claro, da campanha do Inter, ter sido semifinalista na Libertadores. É verdade que não conseguiu uma classificação para a Libertadores do ano que vem, mas conseguiu para a Copa Sul-Americana. O Inter vai ter que se contentar com isso, mas ainda assim teve essa classificação para uma competição da Comebol, teve uma grande participação em uma competição da Comebol, todo mundo sabe o que aconteceu nessa última Libertadores, então é um ranqueamento bem interessante. O Inter só vai conhecer os seus adversários na fase de grupos da Sul-Americana na próxima temporada, no mês de março. Agora vai ter em dezembro o sorteio das fases preliminares de Libertadores e Sul-Americana e o sorteio da fase de grupos das duas competições da Comebol só em março do ano que vem, e o Inter vai começar a sua jornada na Sul-Americana no mês de abril, tá certo? Bom, pessoal, avançando por aqui. Eu quero falar agora sobre mercado de transferências, mas antes de falar sobre chegadas e saídas no elenco do Internacional, eu quero falar sobre a renovação do técnico Eduardo Cudê, até para dar uma acalmada em vocês. Eu tenho visto que muita gente tem ficado nervosa. Lucas, não vai renovar? Lucas, para que a demora? O que está acontecendo com o Inter que está demorando para anunciar a renovação do Cudê? Eu ouvi de algumas pessoas, primeiro, e para a gente contextualizar, que é natural. O Inter saiu de férias a partir do dia 7 de dezembro, a última rodada, a vitória por 3-1 contra o Botafogo na última rodada do Brasileiro foi no dia 6 de dezembro, e desde então, aliás, o Barcelos até falou isso na entrevista para o Donos da Bola na TV Bandeirantes. O Cudê, logo depois da coletiva, estava indo de carro já para a Argentina, porque ele vai e está desfrutando de férias com a sua família. Ele está descansando, mas a renovação está apalavrada. O Cudê ligou para o presidente Alessandro Barcelos depois da sua reeleição há 2 finais de semana atrás. Então tá tudo certo, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Essa renovação deve ser anunciada, se não nessa semana, na outra. Enfim, eu ouvi que poderia ser até um jogo de marketing, o Inter anunciar ali próximo ou na data do Natal, para dar um presente de Natal para o torcedor do Inter, mas ainda assim, tá tudo certo. Só que
repercutiu bastante nas últimas horas uma foto que a filha do Eduardo Cudê postou. Eu não vou colocar a foto aqui porque é um perfil privado, mas ela tá circulando essa foto nos grupos de WhatsApp de colorados e acabou chegando até mim e me perguntaram o que tinha acontecido, que é o Cudê no aeroporto com a sua esposa e com os seus filhos. Ele tá indo viajar, ele tá de férias, ele não tá vindo para Porto Alegre, mas ele trará a sua família para Porto Alegre, algo que ele não faz e que ele não tem desde o trabalho no Racing em 2019, porque ele vem pro Inter em 2020, tem a pandemia, ele não consegue trazer a sua família para Porto Alegre, ele vai pro Celta de Vigo, todo mundo lembra o que aconteceu na época, ele ficou 1 ano e meio, 2 lá na Espanha, em Vigo, não conseguiu levar a família dele para lá, veio pro Galo, não trouxe a família dele pro Brasil, para Belo Horizonte, nem agora para essa sua passagem mais curta no Internacional, mas ele fará isso agora, depois da renovação. Em 2024, o Cudê estará com a sua família completa, seus filhos, sua esposa, enfim, seus familiares aqui em Porto Alegre. Isso também pesou para essa renovação do Eduardo Cudê, que tá encaminhada, tá? Tá tudo acertado, a renovação vai ser de 2 temporadas para 2024 e para a temporada 2025, então podem ficar tranquilos em relação a isso. Eu não vou mostrar a foto aqui, mas nada mais é do que o Cudê indo curtir férias com a sua família. Bom, avançando para o mercado de transferências, tá? Algumas informações importantes que eu quero trazer aqui para vocês. Surgiu hoje com Jeremias Werneck em GZH o interesse do Santos pelo atacante do Inter, Luiz Adriano. Luiz Adriano já passou aí dos 36 anos, veio para o Internacional lá naquela viagem do presidente Alessandro Barcelos para a Europa, para fechar com Arangues na Alemanha, e aí ele fecha com o Luiz Adriano e com o Ener Valencia na Turquia. O Luiz Adriano estava jogando de meia no Antalyaspor, veio, até foi importante em alguns contextos, naquela classificação na última rodada contra o Independiente Medellín, para fechar a fase de grupos da Libertadores, aquele jogo na fase de grupos contra o Metropolitanos na Venezuela, o Inter vinha de 5 derrotas consecutivas, 4 derrotas de 2-0, mais uma derrota no Grenal. O Luiz Adriano estava um tempo sem marcar, fez gol naquele jogo e foi importante. Não tem números tão bons, são mais de 40 jogos e apenas 7 gols nessa nova passagem com a camisa do Internacional. E o Inter, sim, já estava estudando a possibilidade de conseguir um negócio para o Luiz Adriano. Ele tem contrato com o Inter até junho do ano que vem, então ele assinou um contrato praticamente de 1 ano e meio, porque ele chegou no mês de fevereiro desse ano de 23, e o Santos, que caiu para a Série B, está interessado no Luiz Adriano e fez um contato com o staff e com o Internacional do jogador, e é bem possível que esse negócio evolua nos próximos dias. Por enquanto, não passou de um contato e de uma sondagem. O Luiz Adriano se encaixa no perfil do Santos, porque o Luiz Adriano não ganha um grande salário. Se vocês acham que é isso, se enganam, porque ele teve passagem importante na Europa, em Milan, enfim. Não, ele veio para o Internacional num salário de 250 a 300 mil reais. Tá? Até tinha alguns gatilhos de produtividade no contrato, não era nada exorbitante. E esse é justamente o teto salarial do Santos. Então é bem possível que esse negócio evolua nos próximos dias e pode ser que o Luiz Adriano vá para o Santos. Se não for para o Santos, pelo que sei, ele teve um contato de alguns clubes de mercados externos, do futebol chinês e do futebol da Arábia Saudita. Pode ser o destino do Luiz Adriano, mas ele já pode assinar pré-contrato na virada do ano. Mesmo assim, a tendência é que ele não fique no Internacional para a próxima temporada. Vai abrir uma vaga aí de centroavante também no elenco, que é uma das posições que a direção busca. Falando em buscas, 2 informações importantes sobre reforços no Internacional. Primeiro, sobre Gustavo Scarpa. A informação das últimas horas, que vem do GE do Rio de Janeiro, é de que o Gustavo Scarpa já tem admitido para pessoas próximas dele a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Ele estava irredutível em relação a isso. A gente trouxe que nas negociações com o Inter a direção ouviu que ele não queria voltar para o Brasil, mas que o presidente Alessandro Barcelos estava tratando uma possibilidade de convencer o atleta. O Inter garantiu para o Nottingham Forest que poderia pagar os 4,5 milhões de euros, mais de 20, quase 25 milhões de reais para comprar o Gustavo Scarpa, mas justamente o problema e o entrave era esse, o Gustavo Scarpa querer. Antes disso, o primeiro contato foi do Galo, que não tinha oficializado proposta, e agora, mais recentemente, o Flamengo demonstrou interesse. A informação que vem do Rio, então, é de que o Gustavo Scarpa já estaria mais confiante nessa possibilidade de, quem sabe, voltar para o futebol brasileiro, que ele queria tentar ainda buscar um novo espaço na Europa. Ele não foi bem no Nottingham Forest, teve 10, 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, teve um problema na panturrilha, até que foi emprestado até junho de 24, junho do ano que vem, para o Olympiacos da Grécia, onde também teve 10, 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, mas gostaria ainda de tentar no futebol europeu um novo espaço. Ele teve sondagens do futebol russo e futebol turco, mas ainda assim,
agora ele já começa a ver uma possibilidade de voltar para o futebol brasileiro. E também, lá em Belo Horizonte, se diz que o Galo está voltando as atenções ao Gustavo Scarpa e teria inclusive feito uma proposta de 4,5 milhões, esses mais de 22, 23, quase 25 milhões de reais, para contratar o Scarpa. O Flamengo estaria colocando-se à disposição para oferecer até 5 milhões, mais do que esses 4,5 milhões para o Nottingham Forest, para comprar o Gustavo Scarpa. O Flamengo, obviamente, tem mais poderio financeiro em relação a Galo e Inter, teria uma possibilidade maior e uma vantagem nesse negócio. Vou ser sincero, do que eu conversei com algumas pessoas do Inter, eu já senti o Inter mais confiante em relação ao nome do Gustavo Scarpa, tá? De verdade, já senti o Inter mais confiante. Mas o Inter não diz que desistiu, não jogou a toalha em relação a esse nome, e sim, gosta muito do Gustavo Scarpa, é o grande nome do presidente Alessandro Barcelos durante a campanha e depois que foi reeleito, e tem conversas com o Inter, como tem com o Atlético Mineiro e também com o Flamengo, tá certo? Então, o Inter segue na mesa de negociações, o staff do jogador diz que Galo e Flamengo estariam na frente, o Flamengo topou oferecer para o Nottingham Forest 5 milhões e o Galo, a última informação que vem lá de Belo Horizonte é que ofereceu 4,5 milhões. Vamos ver como vai ficar essa negociação pelo Gustavo Scarpa, tá certo? E pra gente fechar, pessoal, uma informação que veio do pessoal do Revista Colorada, tá? E que a gente confirmou. O Iago, lateral esquerdo, que eu já falei aqui pra vocês, ex-Inter, formado na base do Inter, foi vendido por cerca de 6 milhões de euros em 2019 pro Augsburg da Alemanha, tem contrato por lá até junho de 24, ainda está no radar do Inter. E o representante do atleta falou pro pessoal do Revista Colorada que o Inter sim fez uma nova consulta e está interessado no jogador, que não deve ficar por lá. E ele revelou que tem uma reunião na quinta-feira, agora na Alemanha, só para sacramentar a saída dele do Augsburg, que ele não vai renovar no futebol alemão. O Iago deu uma entrevista recentemente para o GE, falando que Inter, Flamengo, Corinthians e Palmeiras tinham consultado o staff dele e estavam interessados no jogador. A princípio, pelas últimas informações, o Inter é o único que, de fato, fez uma nova consulta e está realmente interessado no Iago, e pode ser uma possibilidade de lateral esquerdo, na medida que o Dalbert deve ir para o Santos, não renova com o Inter, e o Tauolara vai procurar um novo clube também para a temporada 2024, tá certo? O que tu acha sobre Iago? Sobre Gustavo Scarpa? Trariam só um dos dois? Acha que vale o investimento pelo Scarpa nesses moldes que o Nottingham Forest está pedindo? Traria o Iago? Seria titular na vaga do René? Seria reserva do René? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.